Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 3 de agosto de 2015, segunda-feira, primeiro pregão deste mês. Antes da gente passar a visualização do que aconteceu no mercado, né, eu quero reforçar o convite que eu venho fazendo ao longo aí dos últimos bate-papos do nosso site, dos comentários de fechamento e aqui dos próprios faróis, que é o convite para um bate-papo que nós aqui da Leandro Stormer faremos na quarta-feira, né? Um hangout, vamos assim dizer, uma mesa redonda virtual, onde estarão presentes o Leandro, lá de Miami, o Stormer, eu, o Vlad, e dessa vez também participando o Fernando Baggio, que é o nosso especialista de renda fixa aqui do escritório da Leandro Stormer. Tá? Qual vai ser o nosso assunto? O nosso assunto será o seguinte: e se o Brasil não acabar? Por que a gente está jogando essa pergunta? Porque ao longo dos últimos meses a gente vem testemunhando, a gente vem vendo, né, um crescente pessimismo que vem se intensificando muito recentemente, né, sobre o futuro do país. Tá? E tá corretíssimo esse pessimismo. Só que a gente tem que entender que a Bolsa anda num passo diferente da economia ou da situação real. A Bolsa pensa lá na frente. Tá? E quando as coisas começam a se tornar consenso, a Bolsa não gosta do consenso, né? Porque a maior parte das pessoas, para o mercado funcionar, elas não podem ganhar dinheiro, elas não podem estar certas. Né? Geralmente é o contrário que acontece. E realmente, né, o Brasil vem vivendo um momento de instabilidade política, dificuldades na esfera política, na esfera econômica, enfim, em todos os lugares. Isso é um ponto interessante. Aí temos uma conjuntura atualmente que é bem única, e isso pode significar grandes oportunidades, e é sobre isso que a gente quer discutir. Indo até na contramão da maior parte aí dos analistas ou dos gurus, das pessoas, né, que têm alguma influência aí em relação para onde vai o mercado. A gente tem visto muita gente bater na tecla agora, né, de que, cara, vamos se preparar para o pior. Talvez o pior já tenha passado há um bom tempo. Então, é essa pergunta que a gente vai levantar e vai discutir. Não existe um consenso entre nós, não existe, mas eu acho que a discussão pode ser bem interessante, vocês podem tirar um bom proveito disso. Então, é necessário se inscrever para participar do evento, ele é completamente gratuito. Eu vou deixar o link no vídeo do YouTube e onde for possível no Facebook, enfim. Vou deixar também o link da página para se inscrever no evento. E quem inscrever no evento vai levar ainda de brinde um e-book que o Stormer escreveu sobre manejo de risco, diversas técnicas para controlar risco. Um livro bem bacana. E eu acho que vale a leitura para todo mundo que opera. Tendo dito isso, vamos então às movimentações do nosso mercado. Nós temos aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa. Na sexta-feira, o índice apresentou um bom movimento de alta, rompendo a retração de 0,382, né, ignorando o candle preto da quinta-feira. E esse candle, esse rompimento, tecnicamente sugere enormes chances do mercado prosseguir no movimento de alta em busca, né, desse fundo, do ponto crítico desse fundo anterior, da LTB do canal de baixa e da média móvel de 21 períodos. Tá? Apesar disso, o pregão de hoje foi um pregão baixista. A gente teve uma queda aí de 1,43%. Né? Isso não necessariamente contradiz o sinal que nós tivemos na sexta-feira. Inclusive, o que foi colocado hoje ao longo da LS Live é que provavelmente o movimento que nós teremos aqui da retração de 0,32
ao que se espera, essa zona da retração de 0,8 deve ser realmente um movimento mais truncado, mais difícil. Tá? Então espera um movimento limpo. A pergunta que pode ficar aqui é o seguinte, tá, Busy, o candle de hoje não pode ser considerado uma oportunidade de venda pela perda da mínima desse candle, um trade de correção, uma venda por correção dentro da tendência de baixa, operando a favor da tendência? Pode sim, sem sombra de dúvida. Tá? Eu não levo muita fé nesse trade, tá? Mas como a gente está dentro de uma tendência de baixa, a gente não pode ignorar essa possibilidade. Tá? E por isso mostra que existem pontos ótimos para tu operar no mercado. Agora é difícil operar... Ih, caramba, o Profit aqui tá pegando ordens da parte da tarde. Só um instantinho que eu vou tirar esse som, beleza. A entrada no mercado deveria... Não é aqui. Aqui é um ponto ruim de operar. Por quê? Porque tu tem um stop que não é significativo. Agora, uma entrada a partir... caramba! Uma entrada a partir desse candle vazado, ela conseguiu produzir uma alta aí de 2%, que é mais ou menos o que a volatilidade histórica para aquele candle buscava. 16%, então 1,66%. Então deu para alcançar algum movimento favorável. Tá? Se o mercado perder a mínima de hoje ao longo do pregão de terça-feira, operações compradas aqui pelo meu modelo são estopadas. Em tese, são estopadas no lucro. Tá? E a gente pode se arriscar até numa operação de venda, mas eu não vejo essa operação de venda com tão bons olhos. Eu prefiro, nesse momento, tentar se for fazer operação de swing trade, fazer uma operação com realmente uma posição menor, e se tiver alguma oportunidade no intraday que permita o trade, daí fazer essa operação, e se ela fluir bem e me der gordura para queimar, amplitude de um movimento favorável, é isso que eu quero dizer, daí eu poderia segurar uma posição maior. É assim que eu gostaria de ver. Da mesma forma, como se eu fosse buscar uma entrada na ponta compradora a partir do candle de sexta-feira, pensando, bom, o mercado rompeu a retração de 0,62, agora eu quero tentar buscar esse próximo movimento que eu acho que vai vir. Eu não vou entrar aqui pelo gráfico diário, não é um ponto tranquilo. O que eu poderia buscar? Eu tentaria buscar alguma movimentação no intradiário que pudesse permitir essa compra, e se o mercado desenrolasse bem essa compra, em especial, eu poderia manter uma posição menor. Se ele não desenrolasse tão bem, manteria uma posição menor, mas provavelmente eu trabalharia com stop intradiário. Entendem? É mais ou menos dessa forma que eu gosto de operar. Tá? Então a gente já está olhando aqui o gráfico intradiário do mini índice. Nós tivemos uma abertura em gap de baixa. Seria interessante um rompimento da linha d'água para cima. Nós não tivemos. No final das contas, o mercado fez até um primeiro movimento baixista. O final do primeiro movimento aqui estava. Aí tu percebe que ele tentou romper, não conseguiu. Rompeu só nesse candle aqui. Mas repara como as sombras são mais baixas. E como esse fechamento não conseguiu romper essa sombra. Então, quando isso acontece, não é um rompimento limpo, claro, eu busco a entrada pela perda mínima. E o mercado não perdeu a mínima. Então, no final das contas, eu não tive trade pelo método Busy. Nenhum trade razoável. Se fosse fazer algum trade, teria que ser a partir desse candle aqui. Porque daí eu atualizaria, né, o primeiro movimento para cá. Mas não é um trade que me agradava. Se a gente tivesse feito esse trade, a gente teria saído próximo do 0 a 0, tá? Pela média móvel de 9. Aí teria perdido uns 40, 50 pontos. Então o mercado não produziu um bom movimento, mas com esse movimento se rompeu este canal de alta. Tá? E agora o próximo suporte é o fundo aqui de quinta-feira, por volta dos 49. Esse é o próximo suporte, 49.800. E abaixo desse patamar, daí é o fundo lá embaixo em 48.875. Que é pertinente a gente fazer uma retração de FIBO aqui. Tá? Então, com essa retração de FIBO, a gente vê que em 49.700 a gente tem o suporte. Então, a gente tem uma zona de suporte aqui, que eu acredito que não vai ser rompido. Tá? Mas o que eu acredito não faz trade, entendem? Só me orienta. Acho difícil o mercado passar para baixo desse patamar. Tá? Linha d'água
ajustado. E devo dizer até que a forma como o nosso mercado caiu hoje foi até resistente à queda, considerando que o mercado americano, e aqui a gente está vendo o gráfico do Dow Jones, chegou a cair bastante. Tá? Eu não esperava uma queda forte, teve de novo, acho que eu estou errando bastante entre a intensidade sobre as intensidades dos movimentos aqui no mercado americano, mas eu acho improvável que o mercado americano venha romper esse fundo aqui. Tá? Mas também não é nenhuma enorme convicção. A convicção maior que eu carregaria seria o seguinte: se o Dow Jones se recuperar e conseguir romper essa zona, que era uma zona de resistência que a gente havia identificado para esse repique, se conseguir romper esse patamar, a gente vai ter um zigue-zague ascendente, daí com enorme convicção eu vou acreditar no movimento até o topo histórico. Tá? No S&P 500 futuro, que é esse gráfico aqui, tu vê que a queda está sendo bem menos intensa, o papel está bem mais, esse gráfico está bem mais direcionado para o movimento de alta, acho mais improvável ainda o rompimento desse fundo. Tá? E na verdade aqui eu estou mais esperando a retomada do movimento de alta para você alcançar o topo histórico. Mas um bom trigger para isso, que deixaria claríssimo o cenário, seria realmente o rompimento do Dow Jones para cima. Okay? No dólar, esse é o gráfico sem ajustes do dólar, a gente vê mais um dia de alta. Tá? Deixa eu só mostrar o gráfico diário do WDOU15, que é esse aqui. O pregão de hoje teria estopado vendas que se dariam através dessa estrela cadente. Tá? Houve stop. Só que o mercado fecha com quase um bebê abandonado. E eu vejo sim possibilidade de, havendo a perda mínima de hoje, o dólar realmente fazer um movimento. Não espero nenhum movimento forte. Um movimento de queda provavelmente viria buscar esse fundo aqui formado, talvez um pouquinho mais do que isso, não muito mais do que isso. Então é um cenário que para swing trade eu não fico tão firme, mas eu gostaria sim de buscar operações de day trade para se aproveitar de algum sinal de venda mais claro que venha aparecendo no intraday. Eu não sei se isso vai aparecer. Tá? Um detalhe interessante, eu estava lendo na Infomoney hoje, que a alta do dólar, em grande parte, foi influenciada pela aquisição do HSBC pelo Bradesco. Tá? Então existia um certo consenso no mercado em relação ao preço. Essa foi uma aquisição feita em dólares, o Bradesco teve que comprar muito dólares no mercado, então de certa maneira uma alta que era razoavelmente esperada, só que o Bradesco teve que pagar bem acima, né, mais de 1 bilhão, e acho que quase 1,5 bilhão de dólares acima do que era esperado pelo mercado. Isso foi um adicional, e deve ter sido isso que gerou essa alta, é o que o artigo defendia lá no Infomoney, que acabou levando o stop. Essa estrela cadente. Eu estou usando isso para justificar aqui o meu erro em termos de trade no dólar. Tá? Enfim, mas eu achei interessante. Tá? Agora a gente volta aqui para o Dow Foot sem ajuste nenhum. Tá? Eu não compraria dólar, acho que ele pode até subir um pouco mais, mas eu vejo o dólar batendo numa zona de extensão de FIBO, pegando esse pivôzinho. Percebe que o FIBO vem funcionando no dólar, respeitou 1,68, pulou 2,68, se bem que até deu uma segurada aqui e agora está na extensão de 4,236, com o BB abandonado, em cima da linha de retorno do canal de alta, próximo a essa zona de 13,50. A gente depois disso tem uma zona de R$4, que são zonas que podem segurar por serem redondos. Então eu não apostaria, eu não compraria dólar agora, eu só compraria dólar numa reaproximação à média móvel de 21 períodos. Comprar agora só se o cara for obrigado, porque vai viajar, alguma coisa assim. Então eu ficaria atento à possibilidade de vendas no dólar. Tá? Mas a gente está olhando agora o gráfico intradiário. A gente teve uma abertura em gap de alta, o mercado fechou parcialmente esse gap, depois ficou andando de lado ao longo de todo o pregão, respeitando a máxima do primeiro candle. Tá? Esse estreitamento de bandas é interessante porque sugere candle, movimentação forte do pregão de amanhã quando essas bandas abrirem. E fico especialmente interessado numa abertura em gap que não flua, venha contra o gap e rompa a linha d'água, seja para cima, seja para baixo. Para qualquer um dos lados gera trade. Pode gerar, Business acabou de dizer que não acredita muito em alta no dólar, mais alto do dólar. Mas para intraday, se o dólar romper essa zona aqui dos 3.495, com um sinal bom é compra, porque no intraday não está sobrecomprado, está sobrecomprado no gráfico diário. Então é perigoso manter posições no gráfico diário ou aceitar sinais fracos intradiário na ponta comprador. Eu estou mais aberto a sinais vendedores no intradiário. Tá? Porque eu aceitaria um sinal talvez não tão forte e faria a operação, porque acredito no movimento coletivo. Mas isso não exclui possibilidades altistas para o dólar no intraday.
certo? Então é isso. E o juro começou a subir. Vem aqui para dentro do gap, não vejo nada ser feito, o juro só interessa se bater nessa zona de suporte, se bater nessa zona de resistência. Ok? Mas o viés é ainda altista. Apesar dele ter perdido um pouco a força, o viés é altista. Bom, acho que o nosso vídeo hoje vai ser longo, hein, pessoal? Talvez eu corte o intraday. A Vale segue fazendo nada, pressionando para baixo, não pode superar a máxima desse martelete, porque isso provavelmente levaria a um movimento de alta em busca dessa zona de resistência. A Petrobras perdeu a mínima de sexta-feira, aquele inside day, e sofreu uma pressão vendedora. Está trabalhando aqui na faixa de R$10 no intraday, que é uma zona esperada de suporte, onde também existe a retração de 0,68. Acho improvável que a Petrobras rompa esse fundo. O setor siderurgia segue com uma leve pressão compradora. Acho improvável que rompa os fundos no curto prazo. Deve andar de lado, buscando aí um movimento de alta. Agora a gente tem o gráfico da CSNA, que já alcançou a média móvel de 21 períodos, mas eu não vejo aqui uma venda forte. Acredito até que o papel vai insistir um pouco mais na alta. E a Usiminas, mesma coisa. Os papéis devem andar meio de lado, com uma leve pressãozinha compradora. No setor bancário, Bradesco, lembra que era o papel que estava mais direcionado para a queda, e o pregão de hoje provou isso. A gente teve uma queda de mais de 3%, só que ela se deu quase toda em gap. Ficou difícil operar pela perda mínima do candle de sexta-feira, que também não era um sinal lá muito forte. Era melhor buscar trade no intraday. No intraday, esse gap não gerou nenhum tipo de day trade, mas quase acionou um cenário raro de primeiro movimento para fechar o gap. Isso eu aceito dentro do método Business, não aceito dentro do método Leandro, mas não acionou, depois a gente abortou a operação e realmente o Bradesco não foi para lugar nenhum. Itaú fazem um doji, não é sinal forte queda, tem espaço para subir um pouco mais, para buscar a média móvel de 21 períodos, e o Banco do Brasil também fluiu um pouco mais, agora tocando a média móvel de 20 períodos, ainda não dá um sinal de entrada de pressão vendedora, mas está numa zona para que esse sinal comece a aparecer. Outros papéis, Brasil Foods, que gerou um rompimento bacana recentemente na sexta-feira, hoje fez um candle de definição, talvez inicie um processo de pullback, seria ótimo, adoraria ver Brasil Foods corrigindo em busca do topo anterior para a gente buscar posição, mas compras aqui, desde que uma posição não grande, já eram válidas. Braskem, refazendo fortes movimentações, Braskem bateu aqui na LTB, esse zigue-zague ascendente não valia para a operação na ponta compradora, nem acreditava muito na ponta compradora nessa barra de ignição. Essa barra baixista eu já me interessaria mais, mas continuaria focando em day trades. Infelizmente o Braskem não gerou nenhum day trade consistente hoje. Ainda está possível, aberto a possibilidade de uma queda em busca do suportão aqui em 10,20. Tá? CCRO faz um Arami hoje, testando a média móvel de 20 períodos de novo, com meio que uma estrela cadente também. A perda mínima pode até gerar aí algum movimento de queda. Vários papéis, tem uma lista enorme que vocês podem ver ali na página do Farol, uma lista enorme de possíveis vendas por correção. Mas a enorme maioria dessas vendas não é significativa, não tem muito volume. Isso também reforça o meu entendimento de que o mercado não deve cair muito, tá? Se continuar a queda. Então não estou vendo aí vendas fortes. CESP também faz uma estrela cadente, testando esse patamar de fundos. Eu também não vejo um cenário tão favorável assim para um swing trade. NBR é um papel que está forte, rompeu aqui o máximo bandeira comprador no dia 30, e eu ainda acho que pode dar trade se superar essas máximas aqui, seria uma confirmação. Enquanto o mercado estiver fazendo mínimas mais altas, o cenário está bom, e no intraday a gente vem acompanhando o papel porque tem um retângulo, ou talvez um triângulo autista, bem interessante, com resistência em 13,20. A Fibria, lembra que a gente tinha visto aqui um bom trade de barra de ignição? O alvo foi alcançado hoje com uma estrela cadente. O papel sentiu então a faixa dos 45,60, a perda mínima abre espaço para correção, mas eu não faria a venda de swing trade aí. A HGTX alcançou o alvo da venda que a gente considerou bem boa a partir aqui do dia 30, agora seria proteger posição, ajuste de stop, pode cair mais um pouquinho. Múltiplos, tinha feito aquela barra elefante, acionou, atingiu o alvo, atingiu inclusive aquela faixa dos 42,40 e agora até dá um sinalzinho de reversão. Alguém pode pensar em venda aqui, eu prefiro focar no intraday as vendas, porque é um papel que está forte.
E se corrigir um pouquinho vai ser ótimo, vai marcar uma excelente resistência, deixar ela bem marcada, com 2 testes muito claros, e tem um rompimento no futuro dos 42,40, que eu acho que vai acontecer, vai oferecer uma boa entrada. O IBR, tanto a 3 quanto a 4, chama atenção para vendas. Nós já vimos o rompimento dessa zona de suporte, que leva ao fechamento do gap do agrupamento. A gente teve um movimento de alta, sentiu as médias com obstáculo, e a gente tem um candle mais sólido de venda hoje, a perda mínima abre espaço para vendas, com stop acima dessas máximas. Tá? Então, esse me parece um ponto ótimo para quem se arriscaria a vender esse papel e ficar vendido por alguns meses para buscar o fechamento desse gap. Não pode se posicionar muito, tem que ver se tem aluguel. Então, a perda mínima seria um sinal para venda. Pecar corrigiu, então testa e marca bem a resistência aqui por volta de 75,30 até uns 75,30 até uns 76,50. Pode corrigir, a perda mínima abre espaço para correção, né, para queda dentro dessa congestão, mas o rompimento para cima futuramente fica bem bonito. Rumo 3, pessoal, antiga América Logística agrupou, saiu aqui do 0,90 e agrupou lá para 8 e tanto. Deve ter, eu não sei exatamente qual foi o fator de agrupamento, mas isso é mau sinal para o papel já virou uma tosqueira e por isso esse agrupamento tende a pressionar o papel para baixo forte nos próximos meses. Ah, é bem feio o fato, bem ruim o fato desse papel ter agrupado, bem ruim. Sula 11 segue uma alta bastante forte, a gente teve um Opening Power Breakout, tiveram alguns hoje, e pode ter de novo, não, aqui já não ficou tão bem enquadrado para um Opening Power Breakout. A gente ficou acompanhando o papel para ver se rompia os 18 e tanto aqui no intraday para gerar uma compra, mas o papel perdeu um pouco de força. O papel está bem sobrecomprado, comprar agora é complicado, não sei se for no intraday um sinal muito forte. A gente começa a ficar atento a algum sinal de reversão pelo gráfico diário. PSSA3, né, são correlacionados. A gente viu que o papel ficou feio quando deixou de segurar aqui nos 39 e pouco. Repiques agora provavelmente são para venda para o papel cair e buscar a faixa dos 35. E hoje faz uma estrela cadente testando a média móvel de 21 períodos. Então, acho que os papéis estão chegando no momento de uma virada. SUSB5, depois daquela queda forte que veio buscar o suporte em 14, alcança agora de novo a resistência lá nos 16,90, 17. Acredito que deve entrar pressão vendedora, não me sentiria confortável para operar short nesse termo de swing trade, mas eu gostaria de ver uma correção para dar um fôlego para o papel, ele ganhar fôlego, para depois romper essa zona de resistência tendo fôlego. É isso que interessa. TRPL faz aí um bebê abandonado praticamente, nessa faixa próxima a 42, o papel está com um candle muito estreito, isso geralmente leva a movimentações fortes, pode ser para cima, pode ser para baixo, vamos acompanhar amanhã no intraday. E acho que essa é a lista mais interessante, nós já temos 23 minutos, vou falar um pouquinho de day trade então, tá? Não teve muita coisa hoje, foi um dia bem morno, chamou a atenção trade em CCRO3, o rompimento de um primeiro movimento, o papel não fluiu suficientemente para alcançar a RP e depois gerou um stop aqui próximo a R$15, perdendo alguns centavinhos, uns 2, 3 centavinhos, nada demais. Esse papel está encaixado para um Opening Power Breakdown, se perder aqui os 14,90. Vão ficar atentos a esse papel amanhã. Eletropaulo fez uma barra elefante até operável, tá? Depois gerou stop pela média móvel de 9. Poderia se buscar uma compra por gift, mas a verdade é que não teve volume significativo aqui no gift. Esse sujeito entrou pelo gift e acabou saindo com alguns centavos de prejuízo porque o papel não andou, nem porque tomou stop, mas porque o papel não andou. Outro papel que chamou a atenção hoje foi a Fibria. A Fibria abriu com uma barra elefante, né, e fez um gift aqui. Esse gift poderia ser operado a partir do candle meio-dia, só que esse candle perdeu força mais para o final, não teve um volume tão significativo, então a gente até mencionou, cara, se for fazer a operação aqui, entra com uma posição pequena, e depois a gente sofreu stop pela média móvel de 9 rapidinho. Aqui. Se o cara não quis tomar stop tão rápido, manteve o stop aqui embaixo, acabou sendo stopado aqui. E uma vez que o papel gerou esse stop é porque não iria provavelmente fluir para cima, e realmente não fluiu. Equatorial, né, um papel que chama atenção na sexta-feira para uma compra, se houvesse superação na máxima, em especial se no intraday tivesse uma oportunidade, daí olhando no intraday, essa oportunidade até surgiu, nada muito significativo, no candle aqui do meio-dia 45, rompeu um primeiro movimento, deu para forçar isso,
conseguiu romper a média móvel de 200. Mas uma entrada aqui não foi longe, a gente teria tido stop pela média móvel de 9 a partir desse candle, então usaria a perda dessa mínima. Foi menos de um candle o stop, foi uma tentativa válida. Agora, para quem fez a operação em swing trade, fez a operação e está com o stop abaixo da mínima de sexta-feira e deu. O que mais? Acho que mais que a gente acompanhou de perto, fora esses papéis, foi Itaúsa. Botei Itaúsa 3, Itaúsa 4. Aqui rompeu a linha d'água. Não teve volume de novo no rompimento. Então hoje, de maneira geral, o mercado pecou em volume no projetado. Em muitos papéis nos rompimentos intradiários. Então realmente não foi um dia muito consistente, de sinais consistentes. E os resultados também não foram. A maior parte dos day trades que eu vi hoje geraram stop. Então Itaúsa aqui teria gerado entrada e teria gerado stop neste candle. E por fim, Lojas Renner. Lojas Renner já nos chamou a atenção na sexta, para uma venda. Hoje, de novo, o papel encaixa um padrão. Um primeiro movimento que foi rompido no candle das 11 horas. Só que repare que o volume também não foi significativo. Então, o padrão em si estava bonito, mas o rompimento foi fraco. Então, se fosse entrar, entraria com meia posição. Apesar disso, foi um belo movimento. O papel caiu pra caramba, para a volatilidade. E olha esse candle aqui, olha o volume um pouco maior. Aqui dá para pensar no trade de retorno na média. Eu tentei, mas o trade acabou não fluindo. Então, fechando aqui no leilão, saiu praticamente no 0 a 0. Então foi isso que a gente teve no pregão de hoje. Eu vou encerrando por aqui. Agradeço a atenção de vocês e realmente espero vocês no nosso Hangout. Quarta-feira vai ser às 8 horas. Eu esqueci de explicar isso antes. Mas se vocês foram espertos e clicaram nos links e visitaram, vocês já viram isso. Ok? Abração.